Os irmãos podem abrir em 1 Reis, capítulo 18. Queridos, nós queremos nessa noite falar sobre um tema muito importante, quando a alma se esconde na caverna. Queremos, no mês de setembro, refletir um pouquinho sobre aquilo que é mencionado como saúde mental. Quantos de nós aqui já nos sentimos num dia lá no auge, num dia super bem, né? E no outro dia você se sentiu no fundo da caverna? Quantos de nós já passamos por isso, né? No ministério pastoral, às vezes a gente passa isso, a gente tem um final de semana muito especial. Aí quando dá segunda-feira, a caverna chega. E você passa por isso também, né? Às vezes busca tanto emprego, um relacionamento, algo, você tá lá no auge e aí depois você está na caverna. Elias, um homem de Deus, ele passou exatamente por isso. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era humano como nós. Elias era humano como nós, um homem santo, que andou com Deus, um servo tremendamente usado por Deus, consagrado, mas que experimentou um quadro de depressão. Os capítulos 18 e 19 de 1 Reis mostram Elias no auge e depois mostram ele no fundo do poço. Mostram Elias no alto da montanha e depois no fundo de uma caverna. Elias era humano como nós. O que eu gostaria que nós lembrássemos nessa mensagem, nós quando formos embora, que mesmo o servo mais fiel pode cair em depressão espiritual, mas Deus restaura sua alma com cuidado, presença e propósito. Vamos ler juntos? Mesmo o servo mais fiel pode cair em depressão espiritual, mas Deus restaura sua alma com cuidado, presença e propósito. Israel estava vivendo aqui no capítulo 18 de 1 Reis, Israel estava vivendo uma seca já de 3 anos e meio, resultado de um juízo de Deus que foi anunciado pelo próprio Elias, no capítulo 17. O rei Acabe, que foi um dos reis mais perversos de Israel, havia se unido a Jezabel, promovendo idolatria a Baal e levando o povo a se afastar do Senhor. Elias, então, após esse tempo, é enviado por Deus para encontrar Acabe e anunciar que a chuva voltaria. E aí a gente chega então com esse contexto, nós chegamos no versículo 17 de 1 Reis 18, versículo 17. E eu gostaria de agora destacar algumas circunstâncias. No versículo 17, olha o que diz. Quando Acabe, viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Acabe considerava Elias como culpado pela nação de Israel. E perceba todas as circunstâncias que Elias estava enfrentando. E aí Elias, como um profeta, ele faz um confronto. Veja o versículo 18 a 21. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O que Elias está fazendo aqui? Ele está confrontando tanto o rei de Acabe como um profeta, Ele está sendo pontual, direto, preciso. Ele confronta Acabe falando, olha, essa aflição que nós estamos vivendo como nação é porque você e sua família abandonaram a aliança de Deus. Um período do pior rei de Israel, Deus levantou um homem para ser boca de Deus e anunciar contra Acabe. E aí ele fala, é reunido 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Essa informação é importante, cerca de 850 profetas aqui. E Baal, ele era a principal divindade daquela época, ele simbolizava as forças produtivas, então a bênção estava ali com a nação por causa de Baal, segundo a crença daquele povo.
E interessante que Elias vira para o povo no versículo 21, além de confrontar o rei, ele vira para o povo no versículo 21 e ele disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? A expressão aqui é: até quando vocês vão ficar dançando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Perceba que não é uma rejeição deliberada de Deus pela nação de Israel. Eles queriam Deus, mas eles também queriam Baal. E Elias está falando: não tem como manter um pé em cada canoa. Não tem como você ficar em cima do muro. O muro é do diabo, aquela velha história. O muro é do diabo. Vocês têm que se decidir, vocês estão cambaleando de um lado para o outro. Por vezes, irmãos, é preciso clareza em quem nós adoramos. É preciso decidir. E aí Elias começa agora com uma visão um pouco distorcida da realidade. O versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele começa a falar aqui que ele é o único que sobrou. Aqui ainda ele não está numa visão aqui de autocomiseração ainda, eu não percebo muito isso. Ele talvez está olhando de forma distorcida, talvez ele está querendo dizer que ele é o único profeta que numa atitude pública está confrontando que os outros, né, a gente vai ver mais à frente, ele mesmo havia guardado e protegido 100 profetas, ele sabia que ele não era o único, ele poderia ser o primeiro de 101, mas ele não era o único. E aí depois Deus fala ainda que Deus preservou outras pessoas, né? Então, aqui não parece um ato de autocomiseração, mas vai acontecer isso. Isso é muito interessante no aconselhamento, quando a gente vai falando, né, que as nossas crenças vão definir os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão definir as nossas emoções, e as emoções vão definir o nosso comportamento. Esses dias eu conversava com o meu filho, né? Eu fui pegar ele no jiu-jitsu, e aí na hora que estava trocando a turma, veio só um rapaz, um adulto, para o horário dos adultos, né? E ele entrou lá, aí o Samuca falou assim: nossa, se fosse eu ia pegar o meu kimono e ia falar assim: já que não veio ninguém, eu vou embora. Aí eu falei: filho, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar da seguinte forma: quanto que seria a hora de um professor dar uma aula particular para alguém? Quanto que seria? Esse cara, pelo valor da mensalidade, ele vai ter 1 hora de aula, entre aspas, grátis. Olha o quanto que ele vai aprender nesse momento. Se fosse eu ia torcer que toda vez não fosse ninguém, para mim poder aproveitar ao máximo aquilo que o professor pode me instruir, uma aula pessoal, personalizada, só ele e eu ali. Ele falou: é verdade, eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei: filho, vai desde pequeno, mudando o seu padrão de pensamento, porque a forma como a gente pensa vai definir também o que a gente acaba crendo. Elias estava falando para ele mesmo: eu sou o único, eu sou o único, e isso vai se transformar em autocomiseração. E aí, obviamente, é uma batalha desequilibrada, né? Tá só Elias, tem 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azarel. E aí ele chama o povo, ele convoca, eles montam, né? Eles vão colocar lá o sacrifício para ser feito, os novilhos, né? E aí ele falou para os profetas de Baal: vocês comecem aí para que vão ver se o profeta de Baal, o profeta de vocês, vai trazer e vai queimar. E aí a gente vai ver qual Deus verdadeiro. E aí eles começam lá a cantar, começam a se chicotear, começam a se afligir, né? Clamando para que Baal pudesse consumir aquele sacrifício. E aí olha que interessante o que Elias faz no versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou o quê? A zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Eu coloco aqui que Elias, ele investiu uma energia mental nessa situação. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não sei se era o perfil de Elias usar de ironia. Você conhece pessoas que lidam bem com ironia? Elas assim, e elas não são levadas, elas conseguem assim, ó, não tem um desgaste mental, elas conseguem ser sarcásticas, ser irônicas, serem meia provocativas, e elas não têm desgaste mental.
A Sarinha, ela é é impressionante como é que ela consegue, às vezes, provocar o humano, ela consegue incomodar, e assim, é de um jeito engraçado, é de um jeito que a gente se diverte, mas que o Samuco, o perfil dele não é assim, tipo, de ficar provocando. E aqui, Elias parece que ele não parece, mas ele está zombando aqui, e aí me parece que não é tanto o perfil dele. E a gente não vê outras ocorrências na história dele, ele já é um profeta, o que ele tem que falar, ele fala direto. E aí, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes a gente não está agindo de acordo com o nosso perfil, e aí a gente vai gastar uma energia muito grande. Hoje, talvez de todo mundo aqui, quem consumiu bastante energia foi o Léo, porque ele fez algo pela primeira vez. Foi diferente, ficou preocupado, como é que vai ser? E existe um desgaste de energia mental. O Alan, quando pregou esses domingos, é um desgaste de energia mental. Quando eu fui tocar com a irmã Vera aquele domingo, é um desgaste de energia mental, porque nós não estamos habituados a fazer essas coisas. E Elias aqui ele usa do sarcasmo. E aí olha o que acontece no versículo 30 a 33. Eles não conseguiram colocar fogo ali, Baal atender. Versículo 30, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias fez o quê? Reparou o altar do Senhor. Perceba as ações físicas aqui de Elias. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, versículo 31, depois apanhou 12 pedras, ele pegou, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras, o que Elias fez? Construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta no qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Eu quero que você preste atenção que até agora, nesse momento, nada demais está acontecendo na questão física. Mas ele já está começando a fazer ações físicas aqui. Ele arrumou, ele foi pegar as pedras, ele pegou o novilho, ele fez o reparo, já tem essas ações físicas aqui. Elias, ele está preocupado com a vida espiritual do povo. O versículo 36, quando Elias ora, perceba a diferença da oração dos profetas de Baal, né, que estavam fazendo aquele estardalhaço, se machucando, e olha como que Elias faz no versículo 36 e 37. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. O que Elias faz nessa oração? Ele fala, Deus, o Senhor é o único Deus, é o Deus da aliança, é o Senhor que age, mostra que nós estamos te servindo, e ele ora pelo povo, ele pede para o povo, o coração do povo ser convertido. Irmãos, uma das coisas que mais nos entristece no ministério é quando alguém deliberadamente deixa Jesus, abandona Jesus. A gente sofre com isso. Existem rasgos na nossa alma, no nosso coração. Nós lamentamos, nós choramos, nós intercedemos para que essas pessoas possam se voltar a quem? A Jesus. E amar a Jesus de todo o coração. Elias queria que o povo se voltasse para Deus. Aí no versículo 40 diz o seguinte... Então Elias ordenou-lhes, porque aí o fogo do céu caiu, consumiu, né, o holocausto, e aí o povo reconhece que o Senhor é Deus. Aí no versículo 40, olha o que Elias faz. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam. Quantos profetas de Baal eram, irmãos? 450. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Tá vendo mais uma ação física aqui acontecendo?
Ele já havia reparado, já havia tido um desgaste mental, ele já tem uma visão distorcida da realidade. Olha as circunstâncias se acumulando. E agora ele pega, ele prende, manda prender os 450 profetas, descem no vale, e lá quem mata os profetas? O próprio Elias. Imagina esse desgaste físico e esse desgaste mental. Imagine as pessoas ali talvez clamando pelas próprias vidas. Eu vou abandonar Baal. Já foi, irmão, perdeu a chance. Né? Que nem no último dia, Senhor, deixa a gente entrar. Não, já foi a oportunidade. E aí você pode pensar, puxa, mas Elias matou, porque essa sentença é decretada na lei mosaica contra os profetas pagãos. Aqueles que chegavam no meio do povo de Deus e faziam o povo de Deus se desviar. Essa era a consequência. Então era muito clara a ordem de Deus. E aí o desgaste físico aqui, então, de Elias. E ele falou que a chuva viria, não é verdade? Olha o versículo 41 a 45. E imagine você nessa circunstância, tá? E Elias disse a Acabe, o rei, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ontem não deu um barulho de chuva pesada aqui em Iracemápolis? A gente começou a ouvir uns pingo forte, falou, opa, glória a Deus, vai vir chuva forte, vai limpar, vai tirar poeira. Veio nada, parou. Mas lá foi diferente, ó. Ele falou para Acabe, eu já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele foi orar, homem humilde. E aí ele disse o seguinte, vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Preste atenção aqui no servo também, que a gente já vai falar dele mais à frente. Vá na direção do mar, disse ao seu servo, ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Quantas vezes Elias mandou ele? 7 vezes. A gente não sabe a distância que esse jovem percorreu. Elias está como? Prostrado, cabeça entre as pernas, orando, e ele falou para o rei, vai chover. Se prepara que já está vindo chuva aí. Aí ele está orando, ele fala para o servo, vai lá ver no mar. Aí o cara vai lá no mar, volta, e aí Elias, está vindo? Elias pergunta, está vindo ele? Tem nada não lá. Elias ora, fala, vai de novo. Ele vai. Você consegue imaginar essa dinâmica? A gente não sabe quanto tempo que demorou. Concorda? E aí Elias está orando e 7 vezes ele pede para o servo ir olhar. Aí na 7ª vez o servo disse, versículo 44, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Então, perceba essa expectativa aqui para uma resposta de oração. Essa semana foi muito legal, essa semana que passou, porque Deus deu uma resposta de oração. A gente estava orando, clamando a Deus, não era uma situação muito grande, era uma situação pequena, que se eu chegasse para o irmão aqui e falasse, meu irmão, estou precisando de uma ajuda, que é de irmão, hein? Que é de irmão. Você pode me ajudar? O que manda, Onéias? Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas isso aí é de irmão mesmo, hein? Eu falei, então, é de irmão, né? Ou você faz e eu te pago. É coisa de irmão, sabe aquelas indiadas? O que era? Sair 2 horas de Iracemápolis, de carro, ir até o aeroporto, nos deixar lá, 4 da manhã, volta do aeroporto, mais 2 horas de carro, 6 da manhã. Então você não dormiria, a gente ia pegar o voo depois e ia dormir, né? Então era coisa assim, a gente orando, a gente não queria pedir para nenhum dos irmãos, a gente não queria pedir. Aí eu falei para minha esposa, ó, eu falei para ela algumas semanas atrás, a partir de hoje, amor, se alguém falar assim para mim, Onéias, né, às vezes tá na mensagem, ó, se precisar de alguma coisa, você fala. Aí eu falei para a Márcia, a partir de hoje, se alguém usar essa frase, eu vou falar, eu preciso. E é coisa de irmão. E aí a gente orando, pedindo a Deus, como que dá para solucionar isso? E a gente tentando várias possibilidades, né? E aí Deus dá uma resposta de oração. E a gente vê, olha a mão de Deus dirigindo. Irmãos, é tão legal.
Elias está aqui nessa expectativa da resposta de oração para ser atendida. Essa perseverança, esse exemplo é usado lá no livro de Tiago. Elias era um homem como nós, ele orou e a chuva veio. Mas perceba no versículo 46, a chuva está vindo. Versículo 46, o poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O que Elias fez agora? Correu por todo o caminho na frente do rei. Mais desgaste físico. Você sabe quantos quilômetros que Elias correu? Sabe quantos quilômetros que Elias correu? Tem alguns que acham, alguns estudiosos acham que ele correu 27 quilômetros. 27. Quando você estava no auge da sua juventude, você correu 5, colocando a língua para fora. O profeta de Deus correu quanto aqui? 27. Alguns estudiosos acham que ele correu 40 km. Talvez, se a gente juntar tudo aqui, Elias correu entre 3 a 7 horas. Se 40 foi a quilometragem exata, ele correu durante 7 horas aproximadamente. Se foi 27 km aqui, talvez durante 3 horas. Sem dúvida, uma capacitação divina, mas o fato é que houve mais desgaste físico. E aí, quando chega no versículo 2 do capítulo 19, Acabe vai lá e conta para Jezabel, né? Acabe, um homem fraco aqui, chega e conta para Jezabel, e aí olha o que Jezabel fala, versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a tua vida o que vocês fez com a deles. Elias aqui recebe uma ameaça real. O que ela está falando? Eu vou te matar. Você tem menos de 24 horas. Foge, porque eu estou no teu encalço. E aí, irmãos, essas são as circunstâncias de Elias. E aí, a crise chegou. O que acontece no versículo 3? Olha aí, ó. Elias teve o quê? Medo. E fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo de 450 profetas de Baal, 400 de Azerá? Teve medo do profeta de Israel? Não. Uma frase de uma dama, que é perversa, mas era uma mulher. Falou assim, amanhã eu vou te pegar. Amanhã tu já era, irmão. Elias, ele treme, ele fica com medo, ele foge. Jezabel, ao invés de se render a Deus, da manifestação, fogo do céu havia caído, a chuva chegou em Israel, ao invés dela se arrepender com essa demonstração de que o Senhor é Deus e que os deuses dela eram impotentes, ao invés de Acabe e Jezabel se prostrarem rosto em terra, eles declararam guerra, agora a gente vai matar o mensageiro de Deus. Muitas vezes, após grandes lutas e conquistas, a nossa alma despenca. Elias teve uma grande vitória, mas agora a alma dele despencou. É a condição caída do homem. Nós somos frágeis, somos limitados, mesmo quando Deus já nos usou poderosamente. A gente não sabe quanto tempo foi esses acontecimentos entre um e o outro aqui, mas Elias, vamos jogar para baixo, Elias tinha corrido 27 quilômetros, não é? Aí ele teve medo e ele fugiu. E aí ele foi para onde? Berseba de Judá. Sabe quantos quilômetros tem até Berseba? O menor, né, menor aqui dos estudiosos fala em 113 quilômetros. Naquela época não tinha Uber, né? Não tinha 99, não tinha, né, um aviãozinho para pegar alguma coisa. Alguns dizem que tinha 160 quilômetros. Ele foi a cavalo? Foi de carruagem? Como que ele foi? Ele foi até Berseba. Então ele ficou com medo, ele foge, tem mais desgaste físico. E aí lembra daquele servo que estava com ele? Olha o versículo 13, irmãos. Marca isso aí na Bíblia, ó, marca que é importante. E ele deixou o seu servo. Você começa a ver aqui que a crise chegou em Elias. Tá vendo? Agora, aquele que era o auxiliar dele, o que ele fez? Fica aí. Agora ele está se isolando. E aí, olha o que ele fala no versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, mais desgaste físico. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou o melhor,
do que os meus antepassados. Elias agora ele tem o desejo de morrer. Ele orou pedindo a Deus para tirar a vida. Moisés e Jonas passaram por isso também. Elias confrontou Acabe, Elias enfrentou os falsos profetas, ele mobilizou uma nação desviada, ele matou os falsos profetas, ele correu à frente da carruagem, mas apenas uma palavra acabou com ele. Apenas uma frase fez ele desmoronar. A rainha encheu o horizonte de Elias. Ele não conseguia ver mais nada. Ele só conseguia ver agora Jezabel, que tinha ameaçado ele de morte. E aí ele cai em tristeza, segundo o mundo, uma tristeza focada em si mesmo. E aí agora algo muito importante. A exaustão física pode nos levar a uma perspectiva limitada da vida. A exaustão física pode nos levar a uma perspectiva limitada da vida. Você já sentiu isso? Teve um dia que eu saí aqui da igreja e eu fui entrar em casa, entrar no portão de casa, eu com a chave e o meu coração peludo, pecador. Eu chegando em casa, eu tava assim, ó. Sabe quando você tá bravo? Eu tava rosnando. Se passasse alguém na rua, ei, Onésio, aí o quê? Tava rosnando. E eu no portão falei, calma, por que você tá assim? Aí você tem que conversar com a sua alma, você sabe disso, né? Salmo 42, por que está assim tão aflito a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Você tem que se pastorear. Eu no portão de casa, olhando pro portão, conversando comigo mesmo antes de encontrar minha esposa e os meus filhos. Eu falei, eu tenho que entrar bem lá, né? E eu no portão de casa, honesto, por que você tá irritado, cara? O que tá acontecendo? Por que você está desanimado? Ah, tô desanimado. Desanimado com o quê? E aí, irmão, sabe o que eu percebi? Exaustão, cansaço. O meu problema não era falta de oração, não era versículo bíblico memorizado, não era água, não era alimentação, não era servir os irmãos. O que eu estava precisando? Repousar. E ter um sono restaurador, para acordar no outro dia melhor. Era isso que eu precisava. Então eu aprendi que muitas vezes na minha vida o desânimo, ele deve ser vencido com descanso. Às vezes estamos desanimados e exaustos porque nós não estamos descansando como deve. Faça sempre e regularmente um check-up, sempre. Peça para ver como que está o seu corpo. Verifique a qualidade do seu sono, se você está dormindo bem. Sabe aqueles reloginhos que medem a qualidade do sono? Você vai ficar impressionado, o sono profundo, como a gente dorme pouco às vezes. Aí você acorda cansado, nossa, por que eu estou cansado? Você vai ver, sono profundo foi quase nada. Teu corpo ficou agitado a noite toda. Ajuste a sua alimentação, beba uma quantidade de água recomendável. Você sabia, né? Eu falo isso nos aconselhamentos. O nosso intestino, ele precisa de muita água para funcionar. Muita água. Cerca de 1,5 litro. Você bebe 1,5 litro de água por dia? Amém, né? Se você não bebe, eu conheço uma pessoa que toma menos de 1 copo de água por dia. Não, eu não gosto de água. Aí você tem a hidratação de algumas outras formas, né? Fruta, alguma coisa ou outra. Mas água, a gente está falando de água. Se você não bebe água, você vai funcionar com água suja. Porque o teu corpo vai precisar puxar a água do intestino para funcionar. Aí você quer se sentir bem? Você quer se sentir animado? O teu corpo não vai estar funcionando bem. Então, muitas vezes, a gente precisa cuidar, sim, do nosso corpo, aprender a descansar para não desistir. Aprenda a descansar. O Senhor instituiu 6 dias. E o 7º dia é de descanso. O que você está fazendo, irmão? Estou dormindo. E você está atrapalhando o meu culto de adoração a Deus. Sai daqui, chupa-cabra. O que você está me perturbando? Eu estou adorando ao Senhor. Como? Dormindo, repousando, descansando. Ah, não, mas eu só durmo 4 horas por noite. O pecado é teu e você está errado. Você precisa dormir mais e descansar. E aí olha o que Elias faz, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore, depois ele orou, né, pedindo para tirar a vida, depois se deitou debaixo da árvore, e o que ele fez? Dormiu. E aí você perceba o cuidado de Deus. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor,
e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quanto tempo? 42 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Deus enviou uma refeição a Elias e deixou ele descansar. Olha que interessante. Deus não repreendeu Elias aqui. O que Deus fez? O alimentou. Deixou ele descansar, deu água. Antes de confrontar a mente, Deus restaura o corpo. Precisamos reconhecer que fatores físicos estão relacionados a fatores imateriais. E nós precisamos cuidar de ambos. E aí ele foi fazer uma viagem de 40 dias. E aí, Elias, no versículo 9, diz o seguinte: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E nesta caverna, a caverna pode ser o que de pior acontece na nossa vida, mas também pode ser o que de melhor pode acontecer. Elias chega na caverna, o Sinai, o Monte Sinai, que é mesmo nome para Monte Horebe, tá? O Monte Sinai ficava a cerca de 400 quilômetros de Berseba. Olha quanto que Elias está viajando, percorrendo. Elias se escondeu, mas Deus o encontrou. O que você faz aqui? O procedimento de Deus é fazer perguntas. Deus não condenou Elias, Deus não disciplinou Elias, Deus não castigou Elias. O que Deus fez com aquele homem que estava abatido? Fez uma pergunta. O que você está fazendo aqui? A pergunta é para ajudar a pessoa a se encontrar. E aí ele responde no versículo 10, olha a autocomiseração dele, aquilo que eu havia dito lá atrás. Ele respondeu, versículo 10, tenho sido, Deus, muito zeloso pelo Senhor. Eu sou zeloso demais, Senhor. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram os teus profetas à espada. Olha a frase, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias não fala o que ele está fazendo ali. Você percebe isso? Ele não responde a pergunta de Deus. Ele fala que ele é zeloso, enquanto os outros não, né? Ele não responde o que está fazendo, mas diz em outras palavras que a obra de Deus, em outras palavras ele está falando, Deus, a obra do Senhor não deu em nada. Deu muito ruim. As pessoas não estão te adorando. E o único aqui que estava falando ainda, eles querem matar. A crise de Asaf é a crise nossa, é o paradoxo de Jó e seus amigos, né? A gente tem essa crise. Fiz o certo e estou sofrendo. É a mesma crise. Elias, Deus, eu fiz o certo e aí, ó o resultado que eu ganhei. Eu tô com um alvo agora nas minhas costas. Eu estou fugindo de um canto para o outro, querem me matar. Ao invés de se renderem, se humilharem, buscar o Senhor, Deus, eu orei pelo Senhor. Eu orei para o Senhor pelo povo. Eu pedi para que o povo se convertesse. Eu falei para eles tomarem uma decisão. Eu falei para eles pararem de se cambalearem de um lado para o outro e falarem assim, ou a gente vai adorar a Deus ou a gente vai adorar Baal. Tomem a decisão. O rei, Senhor, não está buscando ao Senhor. Jezabel não está buscando o Senhor. O único que está buscando o Senhor aqui sou eu. E agora o que vai acontecer? Eu vou morrer também. Não tem mais ninguém. A caverna pode ser o que há de pior acontece. Mas também o que de melhor pode acontecer. Sabe por quê? Porque existe uma revelação do alto aqui. Versículo 11 a 13. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! Saia, Moisés, saia, Elias, melhor dizendo, saia, Elias, de onde você está, vá na ponta da caverna, no monte aí, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, olha o vento quanto era forte, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o quê? Um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A voz do Senhor veio pelo fogo? Não. Veio pelo terremoto? Não. Veio pelo vento? Não. Uma brisa suave. Parece que Deus está dizendo para Elias assim: olha, Elias, apesar de Israel merecer ser castigado pela tempestade, por terremotos e fogo, não é a minha vontade que isso aconteça ainda. Deus mostra que ele não age apenas no fogo e no terremoto, que eram sinais de manifestação, como foi lá no Sinai. Deus está mostrando que ele não age apenas com fogo e terremoto, mas Deus também age na voz mansa e suave. Quando nós estamos abatidos, irmãos, o que nos restaura não é o espetáculo, mas é a presença íntima e graciosa do Senhor. É você ouvir a voz de Deus. E Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus deu a oportunidade para Elias revisar a sua resposta. Ele está dando a oportunidade: Elias, pensa bem no que você me respondeu lá atrás. O que você está fazendo aqui? São perguntas para levar Elias para o seu entendimento. Deus quer que Elias saiba onde ele está e por que ele está ali. No aconselhamento bíblico, nós damos oportunidade para as pessoas revisarem as suas respostas. Teve um caso de aconselhamento muito difícil. A pessoa estava um passo assim de doenças gravíssimas, gravíssimas. Ela chegou já desesperançosa no aconselhamento, onde o único horizonte dela, o Jezabel dela, né, era a morte. Eu preciso tirar a minha própria vida. E aí, quando a gente estava chegando no início do aconselhamento, nós perguntamos qual o sentido da vida. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Não tenho razão de estar aqui. E aí, mais lá na frente, nós demos a oportunidade para ela revisar a sua resposta. O que você está fazendo aqui? E sabe qual foi a resposta? Eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus, mesmo através do sofrimento. Irmãos, quando aquela pessoa respondeu isso, eu tomei um susto. Foi um dos primeiros aconselhamentos que eu fiz. Eu tomei um susto, que eu virei para o marido e falei: você ouviu o que ela falou? Ele falou: eu ouvi, ele sorrindo. E eu perguntei para ela: o que te levou para a depressão? Ela falou: o que me levou para a depressão? Eu. A minha vida era sempre para mim, vivendo para mim, para os meus sonhos, para o meu sofrimento, para as minhas dificuldades, para os meus desejos, tudo eu. E aí eu falei para ela: e o que te tirou da depressão? Ela falou: Deus. Eu entendi que a minha vida é para Deus. E Elias tem a oportunidade de revisar a resposta dele. E olha a resposta que ele dá no versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Veja a resposta de autocomiseração. Elias ainda não entendeu. Elias ainda não havia entendido. Deus não apenas estava consolando Elias, mas agora Deus queria que Elias entendesse a sua missão e aquilo que ele deveria fazer aqui no mundo. E aí olha que incrível, no versículo 15 e 17. Deus ouviu, e aí versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nessi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo o que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, só para você saber, viu, Elias?
fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Irmãos, esse trecho aqui é muito incrível. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a preparar ela há cerca de umas 3 semanas atrás. Isso aqui saltou muito aos meus olhos, porque Deus pergunta, ele ouve o lamento aqui de Elias, e no versículo 15, o que ele faz? Se você quiser escrever na sua Bíblia, Deus coloca Elias em movimento. Ele está tirando Elias da caverna. Ele fala, volte pelo caminho. Ele está dando uma missão agora para Elias, novas atribuições. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu. Deus está colocando novos objetivos para Elias, está colocando ele em movimento. Eu lembro uma vez aconselhando alguém com depressão e a pessoa muito abatida, e a tarefa que eu dei para ela, olha, tua única tarefa hoje, nessa semana até a nossa próxima sessão, sua única tarefa é saia ali fora, no teu jardim, e fique 5 minutinhos no sol. Só isso. Não é para você ler a Bíblia, orar, pode fazer também, mas não como tarefa aqui que eu estou te dando. A tarefa que eu estou te dando eu vou te cobrar na outra semana eu quero que você saia da sua casa, você vá no sol, fique lá no jardim e fique tomando banho de sol. Vê a natureza, vê pássaros, um pouquinho de vitamina D também, só isso. Deus coloca Elias em movimento. Sai do seu lugar, começa a fazer alguma coisa. E ele mostra que Elias não está só. Elias, ainda tem 7.000, Elias, tem muita gente fiel, Elias. Tem muito sofredor por aí também, não é só você não. Tem muita gente que me ama e que adora. Irmãos, Elias era um homem como nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar em Jesus. Nas palavras do Dr. J. Oswald Sanders, diz o seguinte: os sussurros do Calvário são muito mais poderosos do que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. O sussurro do Calvário, chamando a cada um de nós para a gente se aproximar de Jesus, nos arrepender, confiar nele, experimentar o jugo de Jesus que é suave e é leve. Talvez você está lutando com seus pensamentos distorcidos da realidade, e esse peso está sendo muito pesado para você, e Jesus convida, vem experimentar o meu jugo, é suave e é leve, vamos trocar. Eu pego o teu jugo, eu pego as tuas preocupações, eu pego os teus medos, eu pego as suas ansiedades, lança sobre mim, eu estou cuidando de você. Eu vou te dar um jugo que é suave e é leve. Então nós precisamos nos arrepender e falar, Deus, me perdoe pela forma como eu estou vivendo. Experimentar esse jugo suave é leve. Quantas pessoas têm dificuldade para dormir? Almas aflitas. Quantas pessoas com problemas emocionais? Quando Elias diz, só eu fiquei, Deus. Lembre-se de Jesus, que de fato ficou sozinho no Getsêmani. E na cruz, ele ficou sozinho, mas ele venceu, para que nós nunca mais ficássemos sozinhos. Quando você se sentir sozinho, igual Elias, lembre-se que de fato Jesus ficou sozinho, na cruz, para que você e eu nunca mais venhamos a nos sentir só. Quando Elias ouve a voz mansa e suave, é a mesma voz do bom pastor nos chamando. Venham até mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou lhe dar descanso. Como que você pode aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus? Como que você pode ouvir a voz de Deus? Não procure shows. Entra no teu secreto, fecha a porta, onde ninguém está vendo. Conversa com Deus, derrama para Ele o seu coração. Como que você pode aperfeiçoar seu relacionamento com Deus? Você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Tem uma alimentação saudável? O que você vai comer hoje quando você chegar, né? As pessoas falam bastante, se você fizer um jejum, quebre o jejum como? Com Doritos? Uma Coca-Cola gelada, um sorvetinho? Não, quebre o jejum com o quê? Coisa saudável, proteína, salada. Cuide, alimentação saudável, hidratação recomendada, sono suficiente, descanso regular. Irmãos, eu já tive uma fase de lamber azulejo, de achar que eu estava ficando doido, de verdade. Eu estou ficando doido. Mas aí, sabe o que me consolava? Eu falava assim, doido não tem consciência, né? Doido não sabe que tá doido. Eu ainda tô achando que eu tô doido, então pelo menos, né? Não cheguei, tô no caminho, mas não cheguei lá.
E aí, nessa loucura, eu aprendi uma lição. Eu tenho um amigo que ele é piloto de avião, o pai dele estava nos aconselhando, e aí ele deu um segredo, ele deu uma aplicação muito legal. Ele falou, Néas, você sabe que quando o avião sai do ponto A para chegar no ponto B, ele sai com combustível suficiente, ele decolou aqui, ó, ele tem que pousar aqui. Ele tem combustível suficiente para chegar aqui, deu problema, ele tem combustível ainda para voltar para a origem. Você sabia disso? Eu falei, não. Eu falei, ele é. Por isso que às vezes dá problema, eles soltam combustível, né? Mas tá tão perto de pousar, mas tem que soltar o combustível. Por quê? Porque ele tem muito combustível ali para voltar. Aí esse pastor falou assim para mim, ó, aprenda a pousar, Onéias, quando você ainda tem combustível. Você tá pousando igual aquele avião da Chapecoense. Você tá pousando nas agonias já. Acabou o combustível, você fala, eu preciso de uma pista, eu preciso de uma pista, eu preciso de uma pista. Uf! Aprenda a pousar, aprenda a descansar quando você não tá cansado ainda. Aí eu, pá, que legal, né? Era o meu amigo. Eu falei, puxa, que lição legal. Irmãos, a gente entra no avião, a gente saiu de Natal, a gente está saindo de Natal, vindo para Guarulhos, né? A gente vindo lá, quando a gente chega em Guarulhos, o piloto falou assim, ó, a gente tá com uma dificuldade, o teto tá baixo, aquelas coisas lá, sei lá, aquele, né? A gente tem que ficar sobrevoando aqui um pouco. Eu olhei para minha esposa, olha que legal, né? Meia hora, irmãos, meia hora sobrevoando Guarulhos. Ó, gente, aí ele falou assim, ó, não tivemos autorização para pousar. Temos que ir para Sorocaba. Eu falei para Mar, uau, pá, que lição, hein, amor? Irmãos, desse jeito, engasgado assim, ó. Começamos a ir para Sorocaba. Quando estávamos chegando em Sorocaba, ele falou assim, ó, liberação em Guarulhos, estamos voltando para Guarulhos. Irmãos, eu e minha esposa, a gente começou a chorar. A gente falou, olha a lição que Deus está dando para nós. Aprenda a pousar quando você ainda tem combustível. Cuide do seu corpo. Senão você pode cair na crise de Elias, ele se desgastou fisicamente. Se esse avião que nós estivéssemos não tivesse combustível suficiente, tinha acontecido uma tragédia. Mas o piloto fez o que tinha que fazer. A gente ficou sobrevoando, fomos para Sorocaba, voltamos e pousamos em Guarulhos. Irmãos, cuide do corpo que Deus te deu. Você tem alguém ao seu lado na caminhada cristã ou você está vivendo isolado? Por que que Elias caiu lá na caverna? Uma das razões foi o quê? Ele falou pro seu parceiro, fica aqui, tá? Fica aqui que eu tô indo sozinho. Será que você está se distanciando de alguém? Falou, fica aí, eu não quero não, me liga não quero ninguém. Quem são as pessoas que você pode chegar, chamar ao lado e caminhar junto com você? Lá, quando a gente foi na clínica do Limiar, esse mesmo local, a gente aprendeu uma lição assim, ó, sozinho não. Sozinho não. E aí eles fizeram um desafio lá para nós, eu quero que você faça aqui agora também. Quais são as pessoas que você ligar e falar assim, ó, tô com um problemão. Quantas pessoas conseguem chegar até você em 15 minutos? Tô com um problemão. Você pode vir até mim? Quantas pessoas que você sabe que são seus amigos, que em 15 minutos eles estão chegando na sua casa lá, irmão, o que tá rolando? Qual a dificuldade? Não caminha sozinho, irmão. Não caminha sozinho. Procure alguém, ore por alguém. Não deixe seus amigos. E por fim, você tem vivido o seu propósito sem propósito? Ou você tem se lembrado do chamado de Deus para a sua vida? Como que você tem vivido? Uma das causas que a gente entra em depressão é quando você perde o propósito. Por que eu estou aqui? Você tem vivido sem propósito, sem saber o porquê? Ou você se lembra do chamado de Deus para a sua vida, você sabe que faz algo parte de um plano maior de Deus, cumpra a missão de Deus. Renove seus objetivos, se coloque em movimento. Ah, mas dá tudo errado do que eu faço. Não, tudo não. Não é tudo. Te garanto que não é tudo. Uma pessoa que também lutava com depressão, aconselhando aqui, a pessoa ela chegou, né? Ela falou assim, Né, você quer uma água? Eu falei, quero. Aí veio, pegou no bebedouro um copo d'água, sentou lá de novo. Aí na hora que a gente tá conversando, ela falou, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada. Eu falei, olha, eu vou te provar que você tá errado. Vou te provar. Eu falei assim, eu não sei pra maioria das coisas, mas pra uma coisa você presta. Ela, pelo quê? Eu falei, pega água. Pega água, você presta. Você saiu daqui, você perguntou se eu queria, você observou, você raciocinou, você caminhou, você teve coordenação motora, a tua mão pegou, você teve inteligência para abrir, para analisar na hora que era para fechar, você voltou com os copos d'água. Olha, você pode não prestar para um monte de coisa,
mas você é uma pegadora de água. Pelo menos para pegar água você presta. Então cuidado com as mentiras que você conta para você. Dá tudo errado, sempre é assim, nunca não sei o quê. Cuidado com as mentiras que você conta para você. Viva para o propósito de Deus, para glorificar a Deus e servir as pessoas. Feche os seus olhos. Quando sua alma estiver na caverna, lembre-se que Deus não nos deixa ali. Eu não sei se você está na caverna hoje, mas quando você estiver na caverna, lembre-se que Deus não te deixa ali. Ele entra, Ele pergunta, Ele cuida e Ele envia. E o Calvário garante isso. O Calvário nos chama. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que através de Elias, o Senhor nos ensina que é possível restauração, é possível ser cuidado pelo Senhor, é possível a gente se colocar em movimento de novo. Tantas pessoas estão com a alma atrofiada, não conseguem mais se mover. Restaure essas almas em nome de Jesus. Entre, ó Pai, com teu Santo Espírito, curando esses corações, sarando essas feridas, que essas pessoas possam olhar para trás e, como José falou, o mal foi transformado em bem. E essas pessoas possam viver no presente sendo uma bênção às pessoas ao redor. Que elas não tenham autocomiseração, ficar falando coitadinho de mim, olha para os meus problemas, mas que essas pessoas possam olhar para Jesus, que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Então, Pai, que teu Santo Espírito, Consolador, possa consolar e guiar essas pessoas. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus forte, é o príncipe da paz, e o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ampara. Nossa alma aflita pode encontrar consolo na cruz, então ajuda-nos a correr para Jesus. Muito obrigado por aquelas pessoas que se colocam ao nosso lado e não nos deixam parar, e nos incentivam, e nos empurram, e nos encorajam, e nos confrontam, que nós possamos ser bênção para outras pessoas assim também. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor nos deu um corpo e nós podemos glorificar o Senhor com o nosso corpo, que a gente possa dormir bem, que a gente possa se alimentar bem, se exercitar, descansar, repousar. Ajuda-nos, Senhor, a ter um relacionamento vivo, frutífero, ó Pai, com o Senhor, amar a sua palavra, meditar na sua palavra durante a semana. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa não entrar na caverna, mas ajudar as pessoas que lá estão. Não porque a força reside em nós, mas porque o Senhor é um Deus que sussurra e a sua voz é doce e suave. E o Senhor nos chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor vai dar descanso para as suas almas. Que a gente possa, então, ó Pai, ajudar as pessoas e a nossa alma a encontrar descanso em Ti. Todas as pessoas, ó Pai, que estão aqui hoje, em nome de Jesus, que ninguém venha sair daqui sem encontrar o descanso de alma em Cristo. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Converse com a pessoa do lado, o que Deus falou ao seu coração, como que você vai colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Compartilhe aí um pouquinho, interaja um pouco mais aí, converse com a pessoa do lado.